Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $56.200. Bitcoin que perde suporte importante dos 57 e está despencando. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando o que eu estou fazendo agora pensando no curto, médio e longo prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre os mercados lá nos Estados Unidos, tá bom? Que estão realmente muito feios. A gente teve uma das maiores quedas em bastante tempo na Nasdaq ontem, mais de 3% de queda, 3,5%. S&P caiu mais de 2% também. Então a gente teve um dia de realização de lucros que acabou impactando negativamente o Bitcoin, tá? Então boa parte da queda que o Bitcoin teve ontem e tá tendo hoje, na minha opinião, tá muito ligado ao que aconteceu no mercado americano ontem, tá bom? Afinal, vocês sabem que a gente não está tão correlacionado mais com esses mercados, mas quando a gente tem um evento que faz os mercados despencarem muito, caras, a gente acaba se correlacionando, tudo acaba se correlacionando quando a gente tem um dia de pânico, digamos assim, né? Todos os ativos de risco tendem a cair. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar aqui agora é S&P e Nasdaq, caras. Afinal, estão fazendo uma correção desse movimento, o que é completamente natural, né? A gente subiu muito nas últimas semanas. Pena que o Bitcoin não subiu junto, subiu muito pouco, né? Mas a gente está indo para fazer um reteste aqui em zonas de Fibo e que, na minha opinião, tem uma boa chance da gente conseguir segurar e retomar uma tendência de alta que seria bom para o Bitcoin, tá? Algo muito semelhante ao S&P, que está caindo bem menos, caras. O que está mais puxando para baixo aí são as ações de tecnologia, em especial Nvidia, tá? O S&P, caras, não tá nem a 3, tá tipo, menos de 3% da máxima histórica, então eu acho que não há motivo para pânico, é só a gente entender que se a gente tiver novos dias assim de dump, cara, é de esperar que o Bitcoin sofra, tá bom? E o Bitcoin, infelizmente, perdeu suportes importantes, né, cara? A gente tinha alguns fundos significativos nessa região ali dos 58, 57 mil dólares, foram perdidos, né? A gente ainda não fechou o candle de hoje, vamos ver como que vai fechar aí. Mas num primeiro momento a gente segurou no fundo ali próximo dos 56, tá? E é meio que seria a última esperança aqui, se a gente perdesse esse fundo, a gente olharia para um teste mais próximo dos fundos lá dos 50, 49 mil dólares, tá bom? Então nesse momento aqui eu entendo que a situação é tensa e a situação dita para a gente manter bastante caixa para fazer compras caso a gente venha testar esses fundos aqui, tá bom? E para mim seriam compras pensando no longo prazo, tá? Afinal, no longo prazo a gente continua num padrão de continuação da alta, tá? Então a gente continua nesse padrão, não mudou absolutamente nada. E o que a gente tem nesse momento aqui é o Bitcoin continuando nessa consolidação infinita que ele tá. Quanto mais ele cair aqui, quanto mais as altcoins caírem, maiores as oportunidades da gente fazer boas acumulações. Mas de nada adianta fazer essas boas acumulações se acabar o seu caixa. Cara, acredita no que eu tô falando? Se você ficar sem caixa, pode desistir do mercado porque vai dar merda em algum momento, né? Você pode dar sorte, tudo começar a subir agora, mas no primeiro momento onde você ficar muitos meses sem caixa, com os seus ativos caindo, você vai desistir, né? É o que a maioria das pessoas está fazendo agora, que entrou ali em março, abril, estão desistindo, infelizmente. Mas é o que eu sempre tentei falar com vocês aqui. Todo mundo fica vendendo para você que esse mercado é super simples, que é só você comprar o altcoin que vai fazer 10, vai fazer 5, vai fazer 20 vezes, mas a realidade, ela se impõe. Se fosse tão fácil assim, cara, a maioria não perderia dinheiro no mercado, né? Então, como a maioria perde, é justamente por causa disso, é porque não mantém caixa e a gente tem momentos muito chatos, momentos de consolidação, que o Bitcoin não faz nada e as altcoins caem muito, né? Então eu acho que é muito importante você manter o caixa, e eu sempre vou ter que repetir aqui, o caixa não é um valor em reais ou um valor em dólar. O caixa é uma porcentagem dos seus investimentos, cara. Então o caixa, ele é, entre aspas, infinito, por quê? Porque você vai ter 20% de caixa, 15% de caixa. Você não tem 20 mil dólares, 20 mil reais de caixa. Senão uma hora vai acabar, amigo. E eu te garanto, o mercado, ele tende a ir caindo, ir consolidando, para você ir perdendo o saco e ir também gastando seu caixa até ficar no zero. E quando você fica no zero, você tá a um passo de desistir. Mais alguns meses caindo, você desiste. Então, pelo amor de Deus,
leve isso em consideração, tá bom? Outro ponto muito importante, cara, eu acho que a gente tá tendo grandes oportunidades nas altcoins, tá? O Bitcoin abaixo dos 55, para quem não fez compras da última vez, é oportunidade, mas das altcoins, cara, praticamente todas estão em buy zone e a gente tá tendo grandes oportunidades. Mas também de nada adianta você ter uma carteira só de altcoins, né? Então, beleza, dá pra você fazer isso? Dá, mas quem tá com uma carteira só de altcoins tá vendo porque isso é tão arriscado nesses últimos meses. Então, eu sempre recomendo pra vocês, a base da sua carteira cripto tem que ser Bitcoin, tá? Se você gostar do ETH, também coloca um pouco de ETH. Mas a grande questão é que, se não tiver bastante Bitcoin pra dar sustentação pra carteira nesses momentos, cara, você também vai passar por momentos difíceis e a chance de você desistir no meio aumenta, né? Porque as altcoins são muito especulativas. O Bitcoin, praticamente todo mundo sabe que vai dar bom em algum momento, né? As altcoins não. Algumas altcoins elas caem e não voltam. Na verdade, a maioria delas caem e não voltam quando a gente fala entre ciclos, né? Então toma cuidado com isso. Ter caixa e ter o Bitcoin como base da carteira são duas coisas que nesses momentos aqui vão fazer sua carteira não despencar tanto e você continuar animado para fazer boas acumulações, igual a gente teve ontem e hoje, né? De madrugada aí. Show de bola? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que, cara, a gente estava há alguns dias esperando uma nova venda forte, né? E foi o que aconteceu, tá? A gente teve uma venda ali, chegou a 800 milhões de dólares antes do candle terminar. A gente fez acumulações, sim, nessa última queda, tá bom? Eu acho que foram boas acumulações quando o Bitcoin estava aí abaixo desses 56 mil dólares. Comprei várias altcoins, como vocês podem ver. E na minha visão, acho que são compras muito boas pensando no longo prazo, tá? Eu tô segurando um pouco a mão no curto prazo, por quê? Porque, olha só, no longo prazo, cara, tá tudo legal, tá? A gente tem divergência bullish no CVD, a gente tá na mínima histórica do CVD. Ontem, teve queda no Open Interest, teve bastante liquidação, então tudo aqui ditando pra gente acumulação no longo prazo. Mas no curto prazo a situação não tá tão bonita assim. Por quê? Porque a gente tá caindo, cara, em especial ontem, quando a gente foi testar o 57.500, com o aumento do long short ratio e teve até aumento de Open Interest, tá bom? Por isso que a gente não acumulou ontem no 57.500. Mas, repara que na outra queda que a gente teve abaixo dos 56, tem muita queda no nosso Open Interest e o Long Short Ratio pelo menos fica no 0 a 0 aqui, né? Então, isso aqui claramente é gatilho de acumulação pensando no longo prazo. Mas no curto prazo, a situação ainda é tensa, né? Como eu disse para vocês, esse Long Short Ratio está muito elevado, então a gente tem um Long Short Ratio acima de 2,5, tá? E o que dita pra gente que, opa, cara, eu não vou querer fazer muito long aqui no curto prazo, eu não vou querer tomar muito risco no curto prazo. Os riscos agora que a gente deve tomar devem focar mais no longo prazo, acumulações no longo prazo, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que a gente está em medo, né? Possivelmente hoje a gente chega num extremo medo aí, e é justamente nesses momentos que a gente tem que pensar em compra, tá? Não é quando a gente estava ali no 65 e todo mundo falando para acumular na ganância. Não, tá? Agora é um bom momento para você acumular, onde a gente está com medo. Mas se não tiver caixa, cara, não acumula, forme o seu caixa, tá? E cogite, cara, ter o Bitcoin como a base da sua carteira, em especial ele voltando abaixo dos 55, que seria uma grande oportunidade de compra. Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é as ordens de instituições, né? Nesse momento, a gente chegou na zona que a gente queria para acumular, que era justamente ali mais próximo desses 56, né? A gente tem algumas ordens na região, mas nada de outro mundo, tá? Aqui eu já estou com 500, então tem um pouquinho ali nos 55, mas pô, 300, 350 bitcoins, nada demais. Tá? A gente tem mais ordem mesmo só lá embaixo, essas ordens estão tão distantes que nem importam tanto. Então nesse momento, o que eu estaria de olho, cara? Se a gente tiver novas quedas, com novas vendas, igual a gente teve naquele candle de uma hora ali, mais de 500 milhões de dólares, para fazer novas acumulações específicas de altcoins que a gente está de olho, tá bom? Vou segurar a mão em longs, tô com poucos longs assim, alguns que a gente até já realizou, e são longs position, né? Ou seja, não são longs se o Bitcoin for pro 55 a gente será estopado, então realmente a gente vai precisar de outro apocalipse para ser estopado, digamos assim. Então, eu acho que agora é o momento para tomar risco em prazos maiores, não para tomar risco em prazos menores, já que em prazos menores, cara, a gente assumiu de maneira muito clara uma tendência de baixa aqui, enquanto a gente, repito o que eu falei no começo da semana, enquanto a gente não passar dos 60 mil com a melhora clara dos indicadores de sentimento,
No curto prazo, cara, é o momento de realmente analisar com calma e ver aí o que a gente pode ter de bom, né? Não só quando a gente fala nos nossos investimentos, as altcoins que a gente já tem, mas também altcoins que a gente tá estudando, tá bom? Então eu tô de olho em várias moedas aqui, cara, que eu vou estudar a fundo nessas últimas semanas, nessas próximas semanas, para ver quais delas podem se transformar em novos investimentos para a carteira, beleza? Então, agora é o momento de focar no longo prazo, olhar para estudar criptomoedas que você acredita e que estão, cara, tudo caindo 80%, 85%, algumas 90%. Então você está tendo ótimas oportunidades de acumular bons ativos a bons preços, mas lembra, a gente não pode pensar só no retorno, a gente também tem que pensar no risco. Por isso, tenha caixa sempre e considere o Bitcoin ser a base da sua carteira. Beleza, galera? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sei aí que é um momento tenso no mercado, mais um dia de quedas. Mas lembra, cara, se você tem caixa, dias de queda são dias de oportunidade, tá bom? Então a gente aproveitou aí ontem à noite para fazer novas acumulações e estamos de olho, cara. Se a gente for ali para 55, onde a gente tem umas ordenzinhas com muita gente vendendo, a gente vai estar de olho para comprar mais, para acumular mais, pensando no longo prazo. Beleza? Para melhorar a situação aqui, só rompendo 60 com uma melhora significativa de Open Interest. Por enquanto, o curto prazo continua pesando contra a gente, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade.